Boa tarde, pessoal. Como é que está o nosso som? Tudo bem, né? Que a divina e doce paz do Mestre Jesus nos envolva, hoje, agora e sempre. E interessante que eu sempre programo ou procuro programar o final da palestra para terminar justamente no horário que vamos começar. E hoje eu enganei com 4 minutos, porque havia a prece final da pessoa, né? E eu coloquei eu coloquei a palestra de tal sorte que terminasse às 15 horas e 30 minutos. Na verdade, vamos hoje então começar 4 minutos antes. Solicitamos a Divina Providência e, sobretudo, os nossos mentores aqui presentes, Chico Xavier, o Espírito Chico Xavier e Maria Santíssima, que nos revista de harmonia, de paz, de uma bruma virtuosa, e que possamos efetivamente ser o porta-voz da espiritualidade, vamos dizer, não digo que superior, mas a espiritualidade aqui presente. E, assim sendo, chamamos a nossa amiga e irmã Zania, que estava muito sumida, para fazer a nossa prece inicial. É com você, minha irmã. Paz e luz. Ok. Boa tarde a todos, queridos. Então, vamos nos envolvendo com a doce figura do nosso Mestre Maior, nosso Mestre querido, que possamos aproveitar a palestra de hoje para crescer, trocar ideias e juntos evoluir. Pedimos aos amigos espirituais que possam estar junto a cada um de nós, nos ajudando a absorver cada palavra que será dita nesta sala. Deus Pai, agradecidos por mais um dia de estudo, pedimos permissão aos mentores da sala para abrirmos hoje. Sê conosco hoje e sempre. Assim seja. Muito bem, minha amiga. Muita luz, muita paz. E muito obrigado por fazer essa prece inicial. Então, solicitamos, como a própria Zaninha assim disse, que tudo que aqui falarmos, que seja não a nossa vontade, mas a vontade dos mentores que aqui estão. Eu solicitaria a algum de vocês a colocar o número de 1 a 288, por gentileza. 1 a 288. Digita algum número, por favor. 25 a Zaninha digitou. Muito obrigado, minha irmã. 25 para nós aqui, eu vou ler uma mensagem do Minutos de Sabedoria, e ela diz textualmente o que segue. Zaninha, desperte. Não deixe que a rotina arraste sua vida. E quando eu estou aqui, meus irmãos, falando Zaninha para todos nós. Execute sua tarefa com amor, sempre renovado, porque isso trará alegria a você mesmo. A rotina cansa e corrói a rotina cansa e corrói a alma, desalenta e carcome o entusiasmo. Renove a cada manhã seu armazenamento de alegria de viver. Ajude a todos e cumpra alegremente sua tarefa para receber de volta o benefício da felicidade de seu trabalho. Então, veja bem, a rotina mata o relacionamento, mata a vontade de viver, mata a felicidade, estagna a razão do ser. Então, meus irmãos, meus amigos e admirador dessa doutrina extraordinária, Carlos Torres Pastorino nos exorta a cada dia renovarmos, fazermos alguma coisa diferente, porque sol novo é o despertar para uma nova vida. Sol novo
nos tira, nos impulsiona para alguma coisa melhor, porque a rotina ela corrói, ela nos amarra, ela nos apregoa a determinada coisa, né? Então sejamos criativos. Isso é em tudo. É no amor, é no relacionamento, é no viver, é no dizer, é no falar certas palavras. Então tudo. Isso é válido para eu, meu marido, para eu, minha esposa, para eu e o meu relacionamento no trabalho. Vamos fazer alguma coisa nova. Vamos fazer alguma coisa edificante. Há poucos instantes, eu conversando em PVT com Zaninha, ela mesma disse, eu quero fazer alguma coisa, mas ele no seu orgulho e não querendo mudar, ele não deixa eu ajudar. Então a gente precisa fazer certas coisas e inovar para que a outra pessoa ajuda-nos a gente ajudá-los. Perceberam? Seja bem-vindo, Cid Shark, paz e luz, a sala Luz no Caminho. Então a rotina é massificante, a rotina destrói. Só a mudança. E isso, como vimos, em todos os aspectos, proporciona uma felicidade, proporciona paz, proporciona uma melhor razão de vida. E veja, Zaninha, que as coisas não ocorrem fortuitamente por acaso. Quando você em PVT me falava e você, ao mesmo tempo, escolhendo o item 25, a página 25, e ao lermos que devemos na vida para, de uma certa forma, interagir, agir e modificar, precisamos ser inovadores, precisamos mudar, largar a rotina de lado. Meus irmãos, então, como está aí no texto, vamos hoje estudar pneumatografia e pneumatofonia. Antes, porém, a gente vai fazer uma sinopse, uma síntese bastante grande do capítulo anterior, que é sematologia e tipologia. Tanto a semantologia, a tipologia, a pneumatografia, a pneumatofonia foram as pedras basilares de nossa doutrina. Foi através dessas 4 mediunidades que surgiu essa doutrina de luz, de consolação, de vida, de evolução, responsável pela evolução das pessoas. E aqui é oportuno ressaltar que nossa amiga e irmã fraterna fará os nossos estudos depois de amanhã, ou seja, de sexta-feira, com o tema Seja Feliz. O que preciso fazer para ser feliz ou mais feliz do que eu sou? A felicidade é deste ou não deste mundo? Posso ser feliz aqui na Terra? Esses e outros assuntos nós veremos com a nossa amiga fraterna. Propaganda não enganosa, viu, fraterna? Porque, efetivamente, né, eu sei o pau que dá fruta, ou dá flores, né? Como diz aqui no Tocantins. E aqui é a nossa terra, é terra do piqui. Como no Pará é açaí, Minas é a terra do queijo, e falar terra do queijo, o queijo tornou-se foi tombado, né, uma coisa mundial, assim, vamos dizer. Não, você vai fazer certinho, você é sempre certo. Meus irmãos, então vamos lá. Sematologia e tipologia. Na época que a nossa doutrina, isso em 1857, porque o Espiritismo, ele existe quando mundo é mundo. Se nós associarmos a mediunidade que não é Espiritismo, desde que mundo é mundo, sempre existiu o Espiritismo. Mas o estudo da mediunidade, o desdobramento da comunicação mediúnica, o desdobramento da comunicação dos espíritos, ou, vamos, entre aspas, da vida incorpórea para a vida corpórea, começou a ser estudada por Allan Kardec em 1857. E a partir de então criou-se esta palavra, espiritismo, médium, perispírito. Até então, Kardec foi criticado ao codificar essa doutrina, ou porque não chamou de espiritualista. Ora, espiritualismo, ou a pessoa ser espiritualista, são pessoas que acreditam numa vida pós-morte, que a pessoa tem uma alma, tem um espírito, ou seja, que após a morte
há, vamos dizer assim, uma vida. Mas nós acreditamos em reencarnação. E nem todo espiritualista acredita em reencarnação. Interessante que eu tenho uma Bíblia católica, eu não sei qual a tradução, mas é uma das mais vulgares, né? Eu digo vulgar assim no sentido mais normal, mas Kardec usava muito esse adjetivo, aliás, verbo, né? Vulgar. Mais normal, mais simples. E ela diz lá em Deuteronômio, diz em Levítico, em Números, quando critica a evocação dos mortos, lá fala o seguinte: as pessoas que acreditam em espíritas, né? Nem espíritos, nem invocação de morte, em espíritas ou médio espírita, são pessoas voltadas ao demônio. Ora, nessa época, como que Moisés ia escrever, ou os espíritos que assim o intuiu ou inspirou, iam falar uma palavra que só veio, é um neologismo, né? Essa palavra só foi criada no século XIX, então isso é um absurdo, é uma estultice. Pois bem, semantologia e tipologia. Semantologia é a linguagem dos sinais. Mas antes, é importante que falamos tipologia. Tipologia lembra-nos pancada. Então é o sinal das pancadas. Foi por aí onde a nossa doutrina nasceu, surgiu. Evidentemente, tanto a semantologia que vamos falar agora, como a tipologia, que é a manifestação por sinal, por batida, por pancada, num primeiro momento pela pancada do pé da mesa, num segundo momento por batidas de uma cestinha de 30 centímetros, outras vezes batida na própria parede, som de tambor, som de flauta, som de algum instrumento. Isso tudo, o espírito com o objetivo, com afã, com o intuito de chamar a atenção das pessoas ou dos espíritos encarnados que ali estavam. Então, começou as irmãs Fox, lá no estado de Nova York, não a cidade de Nova York, no condado de Huntsville, as irmãs Fox, fazendo questionamento aos espíritos: olha, se você está aí, dá 2 pancadas, se é isso assim, assim, dá 3, se for não, dá 1, e assim sucessivamente. Isso ocorreu nos Estados Unidos, na América do Norte. Posteriormente, foi estudado na Inglaterra e com mais precisão na França por Kardec a partir de 1854. 1854 ele tomou conhecimento, mas não acreditou, foi em algumas sessões, ouviu esses processos tipológicos, né, de tipologia, e não acreditando, ele achava que aquilo poderia ser naturalmente, porque ele era um estudioso ele é um estudioso da parte fluídica, né? Ele era um grande estudioso dessa parte, e isso, dentro desta área, ele achava que eram as pessoas que estavam ali assistindo que mentalmente movimentava as mesas, fazia com que aqueles objetos, porque é possível. No momento em que, isso em 1854, ele tomou conhecimento. 1855, como houve um desdobramento, Wagner Hélio, Bom Retorno e Leonardo, seja bem-vindo à Sala Luz. Ele tomou conhecimento, mas a partir de 1855 ele verificou, depois até de Fortier, disse: ó, meu irmão Kardec, na verdade as mesas não estão só movendo daqui para ali, movimentando para cima, elas estão respondendo de forma lógica, de forma coerente e sensata às nossas perguntas. Kardec disse-lhe então: o dia que me provar que a mesa tem cérebro ou tem músculo para, de uma certa forma, sensibilizar alguma ação proposta por nós, aí sim eu acreditarei. Porque, na verdade, meus irmãos, e até nós, quantas e quantas vezes eu sou espírita, eu tenho 62 anos, vou completar 62 anos. Eu sou espírita ou nasci em lar espírita, e isso não tem vantagem nenhuma, porque muitas vezes a pessoa
sendo espírita aí com 3, 4 ou 5 anos, tem maior conhecimento e pratica a doutrina mais do que eu. O fato de eu ter dormido em banco espírita ou dentro do centro que meu pai frequentava, nada. Mas Kardec, mas voltando, eu quantas e quantas vezes, mesmo durante esse tempo, eu orei, eu fiz prece, eu evoquei espíritos, porque eu sou órfão de pai e mãe, para que aparecesse para mim. Nunca vi algum fenômeno mais forte, excetuando na mediúnica, né, porque eu participo da mediúnica lá do centro, às sextas-feiras. A gente vê e constantemente toda sexta-feira espíritos, etc. E já vi manifestação assim referindo a pessoas de familiares que não tem como você falar, não é a pessoa que fala, ou seja, é realmente a pessoa que está manifestando, excetuando esses fenômenos de incorporação, de mediunismo. Eu nunca vi um transporte, eu nunca vi uma materialização, mas o fato de eu não ter visto não significa que não existe. Então, e voltando, e Kardec afirma isso. Ora, as pessoas, especialmente aquelas pessoas mais sensatas, mais coerentes e mais prudentes, que de uma certa forma torce para perceber e ver algum fenômeno espírita, e em ele presenciando, pode ocorrer de que, ao invés de acreditar, ao invés de inteirar, ao invés de passar a adotar a doutrina, ele desacreditar mais. Foi o que ocorreu com Kardec as 4 ou 6 primeiras vezes que ele tomou consciência da doutrina. E Kardec, pela mesma forma, Kardec não é médium. Ele não foi. E quem diz isso não é o irmão X. Ele escreveu, falou e deixou escrito. Ele não tinha mediunidade. E isso foi, de uma certa forma, extraordinário. Por que extraordinário? Porque na época onde o materialismo preponderava, o positivismo era uma das ciências de uma racionalidade tamanha, então o importante era você contestar, o importante era a ciência, o importante era pegar. Você poderia e deveria falar aquilo que efetivamente sensibilizava os seus 5 sentidos. Kardec, se fosse médium, as pessoas que eram médium, eram tidas como pessoas que tinham visões, pessoas loucas, pessoas mentecaptas, pessoas alopradas, vamos dizer assim, para não dizer dementes. Eram pessoas com algum comportamento neuronal desfocado. Seja bem-vindo, Eduardo Palmeira, à Sala Luz. Então, tipologia é o barulho, a sensibilização feita pelo espírito numa mesa, numa parede, num móvel, um som específico. Ora, assim como o irmão X, assim como o Acer, ao falar, gesticula, exemplifica muitas vezes para, de uma certa forma, deixar o seu raciocínio evidente e, de uma certa forma, alxuriado, sublinhado, de forma clara, ela gesticula, ela bate com a mão para cima, para baixo. Então ela faz mímica para, de uma certa forma, ressaltar os seus pontos de vista. Ora, na medida em que o espírito quer comunicar, quer fazer um barulho com a mesa, ele bate com mais força, bate mais leve, ou seja, ele demonstra a emoção nas pancadas, no barulho que quer fazer. Isso aí já chama-se semantologia, que são os sinais que a espiritualidade faz, né, para exemplificar, para deixar mais claro aquilo que vai comunicar. Então vimos 2 mediunidades, a semantologia e a tipologia. A semantologia, que é a mediunidade dos sinais, e a tipologia, que é o barulho que é feito. E na verdade, isso aí prescinde do médium, não precisa de um médium para que haja esse tipo
de movimentação física, né? Ou seja, o barulho, o falar do espírito, ou o barulho lá na parede, ou a maneira que se faz esse barulho, naturalmente precisa de um médium. A parte animalizada do médium, a parte perispirítica, aquilo que envolve o espírito, associado ao espírito desencarnado, ou seja, o espírito que quer movimentar, associa a parte animalizada do médium com um jato fluídico na parede, faz-se o movimento. Muitas vezes esse movimento pode ser claro, outras vezes oco. O certo é que você, simplesmente você ouve, ou as pessoas que estão no ambiente podem ouvir. São duas mediunidades passíveis e fáceis de charlatanismo, passíveis e fáceis de você fazer a coisa, né? Uma mágica, fazer uma... Está faltando um adjetivo aqui, é um charlatanismo, de embuste, né? Também o ectoplasma. O ectoplasma, na verdade, é uma matéria que sai especialmente do espírito encarnado pelos poros, pela boca, pelo nariz, pelo ouvido. É uma massa amorfa num primeiro momento e pode tomar forma em um segundo, constituindo, materializando um espírito, uma pessoa, uma veste. E, inclusive, esse ectoplasma que a colega Zaninha coloca aí, ele pode materializar, digamos, em uma mão, e essa mão, através da força, através da sensibilidade, apertar um braço e ficar a marca no braço. Bom retorno, André Lourenço. A sala luz. Então, através do ectoplasma, a materialização, e aquele espírito materializado, aquela mão, no caso em questão aqui, pode apertar o seu braço, o seu ombro, ou uma parte do seu corpo, e a pressão ser tamanha que ficar sensibilizada aquela parte que foi apertada. Isso aí tem estudos. Ernesto de Bozan, na época de Kardec, estudou isso aí. Leon Denis, Chico, um determinado momento de sua vida, ele estava estudando, ele trabalhou com materialização, ele, Peixotinho. Posteriormente, numa dessas materializações, foi materializado o espírito Emmanuel, porque o espírito Emmanuel começou a aparecer para Chico em 1931, ou seja, Chico estava com 21 anos. Foi quando ele começou, aos 17 anos, ele começou a escrever aquela Parnasso Além Túmulo, que uns 60 ou 70 e poucos poetas, inclusive portugueses. Posteriormente, ele ficou só preparando, de 17 aos 21 anos, ele ficou preparando, e nesse interregno, nesse período, ele ganhou, foi lhe dado por um casal que eu esqueço o nome, o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. Aí ele e o irmão José os dois fundaram um centro lá em Pedro Leopoldo. Pois bem, 21, em 1931, Chico estava com 21 anos, apareceu Emmanuel. Mas por que eu estou falando isso? Num determinado momento da vida de Chico, ele trabalhava com materialização, trabalhava com receituário, trabalhava com homeopatia, e nessas materializações, Emmanuel disse para ele, disse à turma que estava lá, que o objetivo de Chico não era isso. O objetivo de Chico, nesta encarnação, seria a psicografia propriamente dita, é a divulgação da doutrina, sobretudo no campo da consolação. Um dos momentos em que Valdo Vieira preocupava sobretudo com a parte científica, com a parte ciência da doutrina, e foi onde ele estiveram lá nos Estados Unidos, ficou quase um ano lá, escreveu um livro, e Valdo Vieira, depois de escrever 17 livros com Chico, em parceria, ele abandonou o espiritismo. Pois bem, então, essa parte materialização, que é o ectoplasma que a colega colocou aí,
foi sugerido que Chico não continuasse. Deixa eu ler a área de texto, não passa alguma coisa. As mãos materializadas eram colocadas em parafina derretida. Após o resfriamento da parafina, a mão desmaterializava. Justamente, Leonardo, justamente isso. Tinha mão, materializava, e posteriormente nós vamos verificar, e o capítulo 8 do Evangelho, capítulo 5 e 8 fala muito dessas materializações e transporte. Lá na frente nós vamos ver alguma coisa quando da constituição da escrita, quando formos falar de pneumatografia. Peço para eles estudar Charles Richer e outros. Perguntam as materializações da foto. Interessante quando Leonardo fala de Charles Richer. Charles Richer foi um cientista à época na Inglaterra, que ele ganhou inclusive o prêmio Nobel da física, né? E ele foi, como assim, constituído pelos nobres ingleses para, de uma certa forma, desmistificar o espiritismo. E aí, ele depois, inclusive, ele foi presidente de um dos congressos mundiais espírita, e ele, ao afirmar junto aos seus congêneres, né, cientistas físicos, olha, eu não só digo que isso é possível, mas é uma verdade. E para ele falar isso, naquela época, difícil por quanto? As pessoas ditas espíritas, as pessoas que mexiam, vamos dizer, com os mortos, entre aspas, evocavam os espíritos, eram pessoas dementes, doidas, loucas. Então, ele sofreu muito por ter essa posição firme. Não digo muito longe, não. Até uns 4, 5 anos atrás, meus irmãos, perguntava a gente qual a sua religião. Você, olha, eu sou um espiritualista, eu sou simpatizante do espiritismo. Poucas pessoas com veemência, com contundência, com força, com firmeza, dizem assim, eu sou espírita. Agora não, a coisa, de uma certa forma, está mais brando, está mais amena, e a gente não é tão execrado, a gente não é tão destituído, né? Tirado assim do meio social. Hoje, você ser espírita não é uma coisa feia. Pelo contrário, é até, vamos dizer, dadivoso, porque tem o espírita é tido uma pessoa que lê, que estuda. Seja bem-vindo, Is. Um abraço de 2 voltas para você, tá? Muita paz e luz. Veja bem, aguarde por favor que o Décio vai te responder. Peço para eles... Aonde que está o questionamento? Depois você, por gentileza, coloca que eu me perdi. Então, entrando agora, nós, depois desse prólogo, depois dessa parte introdutória, vamos entrar na pneumatografia, ou escrita direta, e da pneumatofonia. Vimos, e de uma certa forma, concluindo, e até porque outras pessoas não estavam aí, sematologia e tipologia. O que é tipologia, meus irmãos? Recordando, tipologia são barulhos feitos sem a intervenção direta do médium numa parede, o barulho do objeto, o espírito querendo fazer alguma movimentação e algum barulho para sensibilizar a pessoa, as pessoas que estão naquele local. Semantologia é a mediunidade dos sinais, ou seja, é a maneira, é a forma, é o jeito que se faz esse barulho. É um barulho com força, é um barulho veemente, é um barulho leve, ou seja, é a forma, é a mímica dos sinais. Agora vamos entrar em pneumatografia. Então a pneumatografia, ela é uma escrita direta do espírito. Ela não precisa da mão do médium. Porque a gente vê, e é natural a gente falar em psicografia. O que é psicografia? Psicografia, o espírito está próximo, vamos dizer assim, ao médium. O perispírito do espírito sensibiliza o perispírito do médium e esse começa a escrever. A psicografia, ela pode ser de 3 tipos. Consciente, a pessoa sabe o que está escrevendo, que é a maioria das escritas, né? O médium tem consciência plena do que escreve.
muitas vezes ele não sabe se aquilo é evidentemente dele, se parte dele, parte do espírito, e isso não importa. Se eu aqui nesse momento estou falando que estou psicofonando, ou seja, é uma psicofonia, se é um espírito falando através do irmão X, isso não tem importância nenhuma mesmo. O importante é a mensagem que da minha fala dimana, né? É o que sai da minha boca. Não importa se tem um São Tomás, um Santo Agostinho ou o próprio Jesus me inspirando, isso não, o fato de eu falar que eu não sei. Pois bem, então a psicografia é consciente. O médium sabe especificamente o que está falando e o que está escrevendo. Semiconsciente. O médium, isso é a psicografia que eu estou falando, é muito importante, muito embora a gente vai ver depois, não desse estudo de hoje, sobre a psicografia, mas para a gente entrar em pneumatografia. Semiconsciente é aquele lampejo. Tem hora que a gente fala, tem hora que a gente sabe, tem hora que não sabe. Tem hora que a gente sabe que está escrevendo, tem hora que não sabe. Chico Xavier era muito assim, semiconsciente. Muitas coisas dele era extremamente consciente e ele tinha uma cultura. Tem, porque ele não morreu. O espírito está lá, só o corpo físico. Ele tem uma cultura extremamente grande que ele já, de tantos livros psicografados, que ele já podia filtrar um espírito ruim. Nick, seja bem-vindo à Sala Luz. E a terceiro lugar, viu que nós falamos? Psicografia consciente, semiconsciente e mecânica. Ou seja, essa já é mais difícil. O médium pega a caneta, começa a escrever e não sabe o que efetivamente escreveu. Ocorre muitas vezes escrever em outra língua, escrever uma ação, ou um projeto, ou um estudo muito além do seu conhecimento. Isso pode ocorrer. Os casos do próprio primeiro livro dos Espíritos, que foram escritos por duas adolescentes de 11 e 13 anos, né? Você vê, escreveram mecanicamente, escreveram até quase direto, eu diria, sem saber, sem ter conhecimento. E isso foi muito bom porque não teve a participação do médium. E isso veio corroborar vamos dizer, a beleza de Kardec não ser médium, porque senão as pessoas falam, não, isso aí é do professor Kardec, é do professor Rivail, porque Hipólito Anísio Rivail era um extraordinário educador, discípulo de Pestalozzi, e inclusive substituíam lá em Everdon, na terra da Wasser, na Suíça. Ele aos 15 anos, perfeitamente, você está assim. Ele aos 15 anos, ele substituía lá em Everdon Pestalozzi. Então, foi um dos motivos que ele adotou o nome de uma das reencarnações, quando ele druida dele, Allan Kardec, para as obras não ficar com o nome de professor Rivail, né? Uma vez que tudo ele tinha livros de matemática, livros de gramática, e a própria França, de uma certa forma, adotou parte do que ele tinha escrito e adotou nas escolas. Então, tudo que ele fazia, tudo que ele escrevia era sucesso. Então, ele adotou o nome de Allan Kardec justamente para editar. Pois bem, então, psicografia, participação do médium. O espírito chega junto, o médium escreve e utiliza o lápis. Pneumatografia. Não há intermediário, não há participação do médium. Você pode, muitas vezes, dobrar uma folha. Veja bem, eu estou dizendo dobrar uma folha, colocar dentro de uma gaveta, pôr essa folha dobrada debaixo de uma estátua, debaixo de um móvel, e posteriormente essa folha tinha rabisco, tinha escrita, tinha frases, né? A pneumatografia não se conseguiu escrever muita coisa com ela, não, porque era pouco.
é pouco assunto, é pouca frase, não há em livro escrito. Mas isso é meu. Eu acredito que, inclusive costumo afirmar que é o primeiro livro, 510 questões do Livro dos Espíritos, e o livro 510 questões dos Espíritos foram de forma pneumatográfica, porque muitas vezes as médias, aquelas meninas, chegavam lá, e era uma mesinha de 30 centímetros, muitas vezes ela nem colocava a mão na mesinha mesmo, e a mesinha já saía escrevendo, ou seja, não tinha participação direta do médium. Veja que eu estou falando direto, mas tem que ter um médium. E assim a pneumatografia, não teve a participação de médium. Interessante, você sabe quantas questões tem no livro dos Espíritos? A gente fala 1019, e você pega a maioria das traduções, a segunda edição para frente, a gente fala 1019, mas na verdade é 1018 questões. Né? Você olha a edição francesa, 1018, não tem, se você olhar, não tem a 1011, a questão 1011. Da 1010, pula para 1012. Se você procurar a questão 1011, no Livro dos Espíritos, você não vai encontrá-la. Então, especialmente a edição, a tradução da FEB e várias outras, são 1019 questões, mas não tem a questão 1011. É uma curiosidade, talvez vários aqui não devem estar lembrado agora. Então, por isso que tem 1019 questões, mas a rigor e a verdade é porque foi pulada a questão 1011. Aí você me pergunta, foi um erro de tradução? Foi um erro de... Sim, e para se manter original, manter leal à parte primeira, também as demais edições, ao traduzir, eles não traduzem a 1011, pula da 1010 para 1012. E justamente para ser fiel, muito bem, Eduardo, para ser fiel à primeira tradução, pulou a 1010. Então, pneumatografia não tem a participação direta da mão do médium. É escrita diretamente no papel pelos espíritos. E aí, no início, eles colocavam numa gaveta, colocavam o papel, o lápis, trancava a gaveta e, para ver embuste, algum charlatanismo, dava a chave para alguém da plateia, da alguém que estava... Isso, num primeiro momento, havia até exibicionismo naqueles salões da França, mas depois, quando a coisa foi começada a estudar a sério por Kardec e outros, Delane, Camille Flammarion, etc., esse aspecto de brincadeira caiu por terra. Né? Aí perceberam que não precisava colocar o lápis ou o giz de cera ali para haver a escrita, para processar a escrita. Eles tiraram o lápis e os espíritos compunham as cores, os materiais. E aí, a hora que compunha as cores e os materiais, surgiu um questionamento muito grande que nós já fizemos aí, até um estudo do Laboratório do Mundo Invisível, né? De onde os espíritos tiravam aquele material para constituir o lápis de cor, preto, marrom, vermelho. E uma pessoa lá escreveu praticamente um livro, uma médium lá, através de um espírito, um adolescente, um material tipo pastel. Kardec relata aqui. Então, os espíritos compunham de onde? Do fluido universal. Deixa eu ver a área de texto aqui. Ele era muito famoso na França, até as gramáticas da época era dele. Realmente. Era dele e adotada, né, Braz? Era dele e adotada. Seja bem-vindo, Leonardo e Nico. Não, ou seja, pode ser feitas as perguntas tranquilamente. Se eu não as responder durante, a colega Arthur está... terá oportunidade, sim. Isso, o Arthur, eu sei que terá essa oportunidade. Então, dando sequência, falamos da pneumatografia.
falamos da pneumatofonia, ou seja, pneumatografia, que seja escrita sem a participação do médium, a participação direta. E o que é pneumatofonia? Pela mesma forma, é o falar, o dizer espiritual, sem também a participação mediúnica, sem a psicofonia, porque psicofonia é a participação do médium através de um espírito ao mesmo comunicando, né? Então a gente até erroneamente diz, fulano de tal está incorporado o espírito X, uma vez que essa incorporação não existe no termo da acepção da palavra, ou seja, o espírito entrar dentro do corpo propriamente dito. Entrar dentro do corpo propriamente dito não há. Então, a psicofonia é o espírito, o médium falar com um espírito. O que nós estamos estudando aqui é a pneumatofonia, ou seja, o espírito falar, haver um som, que é diferente da tiptologia. A tiptologia, o espírito faz um barulho na parede ou no móvel. A pneumatofonia, você ouve a palavra, você ouve o som, ouve o nome. Muitas vezes você ou as pessoas de um determinado local entabula conversação com o próprio espírito. Entabula conversação com o próprio espírito. Então, isso aí... não, irmão X, mas muitas vezes eu estava dormindo ontem, eu ouvi um barulhozinho como se fosse um barulho no meu ouvido, ou de outra, eu ouvi até uma frase completa. Isso é possível? É possível, sim, mas a maioria das vezes que isso ocorre é uma ilação, é um pensamento, é uma imaginação nossa. Não houve a fala. E a pneumatofonia é você ouvir claramente, é você ouvir de forma clara, de forma concisa, de forma assim explícita o espírito falando. E muitas vezes não é só você que ouve, porque ela desdobra em você ouvir interiormente, como se fosse uma intuição, e também você ouvir a palavra mesmo. E já ocorreu algumas vezes com a gente. Será que isso é? E muitas vezes pode ocorrer, né? Evidentemente que precede ou carece de uma mediunidade específica para essa nuance de comportamento espiritual. O espírito, ele faz-se ouvir ou ser ouvido porque ele precisa estar de concurso com um médium. Um médium precisa estar ajudando-o. Um médium tem que estar junto, assessorando, ou seja, nada ocorre, manifestações físicas, manifestações inteligentes, essas manifestações psicofônicas, pneumatográficas, pneumatofônicas, sem a ocorrência de um médium. Até a seu mau grado. O que é ser ao mau grado? Dom Jorge Nando, seja bem-vindo à Sala Luz. Mau grado significa sem mesmo a vontade. Eu, na condição de médium, eu posso doar fluido magnético, fluido universal, a essas conversações, a essas movimentações, a esses efeitos inteligentes, e se processa a mediunidade em si. Mas, Décio, não há contribuição de energia de algum médium? Justamente. Mesmo sem ele perceber, como diz Eduardo Palmeira, precisa haver essa contribuição energética. O médium tem que doar parte do seu fluido vital. O fluido vital é o fluido animalizado. É um fluido muito mais material do que o fluido espiritual. Porque, Zaninha, o espírito, por mais elevado ou evoluído que seja, ou que for, ou ao mundo bem mais evoluído que a Terra, ele tem essa roupagem perispirítica, esse halo divino, essa roupagem, essa roupa que é denominada perispírito. Quanto mais
evoluído, naturalmente menos material é esse fluido, essa parte fluídica. Porque esse perispírito, vamos dizer assim de uma forma tosca e grossa, é aquela colinha, é a colinha tenaz, é aquela colinha branca que liga o espírito à matéria. Porque o espírito, ele é tão diáfano, ele é tão puro, ele é tão tenro, ele é tão etéreo, que se ele jungisse, tão luz, né, Eduardo Palmeira, que se ele jungisse, se ele ligasse diretamente à matéria, haveria um choque. Você já deve ter visto a palavra choque anímico. O que é isso? É realmente, naquela época, quando tinha aqueles mentecatos, aqueles doidos internados naqueles asilos, tomava choque nas têmporas, nas fontes, é realmente similar. E Chico Xavier define muito bem como é esse choque anímico. Por exemplo, eu sou uma pessoa voltada ao vício, voltado às coisas ruins, distante um pouco das virtudes. Recebo um espírito, por exemplo, um espírito da Isis. A Isis é uma pessoa desencarnada, ela é um espírito evoluído. Esse espírito, ao, entre aspas, adentrar, ao comunicar com a minha parte fluídica, o perispírito dele é muito diáfano, é mais puro que o meu. Então, ele chegar aqui, ele toma aquele choque moral. Então chama-se choque fluídico. Ele sente. Ah não, Odécio. Então o espírito, pela lei de afinidade, pela lei da similitude, pela similaridade e o padrão vibratório, ele não procura o mesmo médio ou médio afim? Sim. Normalmente sim. Mas ocorre que naquele centro ou naquele meio não existe esse médium. Existe um médium tosco, um médium impuro, um médium que não tem aquelas propriedades oriundas do próprio espírito. Então o espírito vai, se não tem um médium bom, vamos nesse mesmo. E nós sabemos que não tem médium puro, né? Nós sabemos que não tem médium puro, porquanto médio puro, médio perfeito, porquanto foi respondido, os imortais responderam a Kardec que bons médios já está de bom tamanho. Médios puros e perfeitos jamais não existem. Aqui, pelo menos nesse plano, nesse ordem. Bons médios já está de tamanho. Então, o bom espírito, ele não tendo aquele bom médio, aquele médio perfeito, ele vai, naturalmente, comunica naquele aparelho ruim. Então, aquele aparelho, aquele intermediário, aquele médio ruim, é um cidadão que nem religioso e não precisa de religiosidade, né? É um cidadão que é voltado ao vício, às mazelas, às coisas ruins, pode receber um espírito bom? Pode ter a comunicação de um espírito bom, e não é raro isso acontecer. Há uma pergunta, e não foi identificado, se o ectoplasma também pode ser expelido em forma gasosa? Pergunta para... Veja bem, o ectoplasma, ele pode manifestar em vários estados da matéria, e assim o faz, porque ele advém do fluido, como toda matéria que concebemos por esses 5 sentidos, advém do fluido universal. À medida que nós o visualizamos, ele pode aparentar-se em uma forma gasosa, como um gás propriamente dito etéreo, você tentar abarcá-lo, pegá-lo, senti-lo e não sentir, simplesmente visualizá-lo, como esse mesmo ectoplasma. Ele pode materializar e ter sua concretude, ter a sua forma concreta, tal qual esse notebook. Eu pegar, eu sentir. E isso ocorreu em experiências outrora de materializar uma mão, materializar um membro, e essa mesma mão apertar num espírito encarnado e ter hematoma. Ernesto Bolzano, a partir de materializações, e aqui Chico Xavier aqui no Brasil e outros que eu não tenho o nome agora, houve materialização de espírito, de pessoas, de espíritos conhecidos que viveu recentemente, pesaram o espírito, pesaram o médio antes e depois da sessão, pesaram o espírito, tem peso. Então, assim,
A pessoa que perguntou, sim, há essa possibilidade. E o caso, quando houve a materialização, Chico trabalhando nisso, e nós falávamos, quando houve a materialização do Emmanuel, do Espírito Emmanuel, foi vaporosa. O Espírito Emmanuel materializou e disse para que não se continuasse com essas sessões de materialização, porque aquilo, de uma certa forma, era importante, mais para dissipar dúvidas de algum incrédulos ou para fortificar alguma inconsistência em algum espírito crente, mas não levava a nada. E a missão do Chico era outra. A missão do Chico era consoladora, era uma missão educativa relativamente à psicografia de livro. Tanto é que psicografou 400 e tantos livros, 430, mais precisamente 426. Era tempo de continuar a obra literária. E aí, Eduardo, que boa parte do movimento espírita, de componentes do movimento espírita, diz que Chico é Kardec. Mas o fato de ser ou não Kardec, isso não tem interesse, não tem relevância nenhuma. O que é importante, como nós dissemos, são as suas obras, né? O que das mesmas demanda. Pois bem, então a pneumatofonia é o barulho. Muitas vezes até o espírito pode, através desse mesmo ectoplasma, materializar uma garganta, a parte fonadora. Mas ele não precisa de materializar essa garganta para falar, para emitir esses sons, falar vozes. A pneumatofonia é uma mediunidade. O espírito fala com concurso de médiuns, estando ou não presente no ambiente, falar. Mas o que é importante, sem a participação direta do médium. Que é diferente, vamos dizer assim, que é o contrário da pneumatofonia. A pneumatofonia, o irmão X agora está falando através do espírito X ou Y, ou espírito Z. Então ele está falando agora por inspiração. Né? Também pela mesma forma, consciente, semi-inconsciente ou de forma mecânica. A primeira, tendo plena consciência do que fala, do que faz e do que diz, do que é intuído. A segunda é que meio barra e meio tijolo, né? Ele tem hora que sabe, tem hora que não sabe. A sua mente fica um pouco enubilada, né? Obnubilada, né? Fica assim um pouco enuviada. Tem uma nuvem, tem um pequeno véu, mesmo que transparente, mas um véu. E a terceira, mecânica, ele fala sem saber. Nós temos lá, a sexta-feira, no grupo que a gente frequenta lá, um médium, que é muito difícil essa mediunidade, ele é totalmente mecânico, ele não sabe nada. E ele, a hora que termina a passividade, eu não falei besteira, o que foi? Ele fica curioso, né? Ele fica curioso para saber e efetivamente, muitas vezes fica cansado e tudo. Infelizmente, esse grupo, o que eu frequento, e a maioria desses grupos é mais assim, obsessores, né? Isso é muito ruim. Eu gostaria até que tivesse espíritos, outros, mas talvez são obsessores e pessoa que precisa ser ajudada pela vibração e pelos médios que estão dando essa sustentação. Se nós fôssemos mais puros e melhores, tínhamos concomitantemente e por consequência a participação de espíritos melhores. Então, finalizando aqui, o mesmo sucede com a escrita direta, diz Kardec. Bem simples e fácil eram, aliás, as precauções a serem tomadas para garantir a realidade do fato. E graças a essas precauções, já hoje, ela não pode constituir objeto de ligeira dúvida. Bom, o que Kardec diz aqui? O fato de haver charlatanismo, o fato de haver embuste, o fato de haver trapaça, o fato de haver pessoas que querem, vamos dizer de forma tosca, passar as outras para trás com uma enrolação, muito obrigado, não significa dizer que não existe o fenômeno. Então o fato de haver o embuste, a trapaça, o charlatanismo,
não significa que o fenômeno em si, a mediunidade em si, não existe. Então, meus irmãos, está aí. A nossa doutrina, ela nasceu da pneumatofonia, da pneumatografia, da semantologia e da pneumatofonia também, né? Então, simplesmente, fechando, vamos fazer de forma muito sintética. Pneumatografia, escrita sem a participação do médium. Pneumatografia, você pode dobrar um papel, pôr numa gaveta, nem pôr lápis e o papel é escrito. Pneumatofonia. O que é pneumatofonia? Fala do espírito sem participação do médium. O espírito muitas vezes pode materializar uma parte fonética, a garganta em si, mas ele pode muito bem falar, você ouvir o som, frase, sem a participação do médium. Tiptologia, que vimos também. O que é tiptologia? Barulho que o espírito faz através de um direcionamento de jato a uma parede, e ali faz o barulho. Barulho de um tambor, barulho de uma carruagem, barulho de um som, barulho de quebra de vida, etc. Semantologia é mediunidade dos sinais. É a forma. Eu estou falando aqui agora, e nesse momento, estou gesticulando. Eu gesticulo com a mão esquerda, com a mão direita, para, de uma certa forma, muitas vezes, tornar mais evidente esse... mesmo que vocês não estão me vendo, mas para tornar mais evidente o que eu estou dizendo. E isso é o espírito. Quando ele manifesta através da tiptologia, com a mesa, com o pé da mesa, batendo na parede, etc., ele pode fazer com maior ou menor evidência, com maior ou menor força, e isso denominamos sematologia, que é a mediunidade dos sinais. E todos, meus irmãos, todos precisam do concurso de um médium, próximo ou não. Em sendo assim, eu renovo os propósitos, de muita paz, de muita luz, né? E abro o microfone para algum dos amigos, de amigas que queiram utilizar dentro do nosso tema de estudo. Há algum dos irmãos que pretendem fazer algum complemento, fazer uma complementação, meus irmãos? Por outra, há algum questionamento? Eu pergunto a nossa amiga Isa, o Assa e a Zaninha, há algum questionamento aí em PVT que vocês ficaram de passar ou pode passar para mim? Zaninha, o Assa tem uma pergunta. A perca do ectoplasma no cotidiano pode trazer malefícios à saúde? Veja bem. De uma maneira direta, podemos dizer que sim. Numa câmara de paz, se você entra numa câmara de paz, o passista, ele está ali com o propósito de transmitir e doar fluido magnético. Fluido, de uma certa forma, é um ectoplasma. Veja aí, Oassa. Oassa não, veja aí, Zaninha. Fluido é um ectoplasma não material, não vaporoso. Porque o vapor e a matéria propriamente dita sensibiliza os nossos sentidos, sobretudo a visão. O vapor, quando ele está um pouco condensado, nós vemos, e a matéria em si sensibiliza. E o médium, ele transmite um ectoplasma não visto, que é uma parte do fluido universal. E todo fluido universal pode ser denominado ectoplasma. Se eu não estou bem, ou mesmo bem, o ectoplasma, ele também pode ser dito a parte, a vida, né? A parte vital, o fluido vital. Então você transmite ali, o passista transmite e recebe. Você transmite o seu fluido, tão somente o seu, associado, ou muitas vezes você está ruim, transmite o fluido do próprio perispírito, do perispírito do espírito, a parte fluídica do espírito, ou, a maioria das vezes, essa associação é o fluido misto.
do médium passista e do espírito. Ora, se eu estou transmitindo e muitas vezes não há uma recomposição, pode fazer mal à saúde? É um mal, mas de uma certa forma recomposto numa segunda instante. E isso é tão verdade que há recomendação que o médium que está debilitado em termos de saúde não deve ir à Câmara de Paz. Seja bem-vindo, Morgana e Valdo. Eduardo coloca: absorvemos esses fluidos do fluido cósmico através da respiração, alimentos, etc. Sem dúvida alguma. Então, na verdade, numa Câmara de Paz, e de uma forma assim muito sintetizada, você primeiro faz a limpeza do ambiente com as mãos de cima para baixo, limpa o ambiente. Há um segundo momento, a recepção fluídica do espírito que está ali assessorando. Muitas vezes é só fluido seu mesmo. Depois você há a sedimentação, aí você procura transferir. Mas muitas vezes o paciente, a pessoa que está recebendo o passe, pode fechar e não receber aqueles fluidos magnéticos. Então ocorre muitas vezes de você estar recebendo fluidos, ectoplasma não visível de um médium, e sair pior do que entrou na câmara de passe. Aqui e agora, meus irmãos, nós estamos recebendo fluidos, nós estamos recebendo ectoplasma invisível. Ou seja, nós estamos tomando passe. O passe, na verdade, na realidade, não sai da mão do médium, sai do perispírito. Aí você fala, não, mas isso é um ritualismo, então, colocar a mão de cima para baixo, etc. Tal. Também das mãos, mas não necessariamente, ele vem do perispírito. Então, respondendo, pode sim. Pode efetivamente atrapalhar um pouco a saúde, mas você, quase momento automático, você recebe esses fluidos novamente. Eduardo, ir doente dar passe seria o mesmo que ir doar sangue com anemia. Justamente. Você tirou Camões do ostracismo, Eduardo. Justamente, você fez uma analogia correta. É você doar o que não tem. Se você vai doar sangue estando com anemia, você está precisando receber sangue, você está doando. O que acontece? E no passista é mais grave, porque ao invés de ele doar, ele acaba recebendo. Ele pode doar um fluido magnético não muito bom, ou por outro, receber outro, que também não é muito bom. Muito bem, gente. Então, muita luz, muita paz. Eu tenho 3 pessoas. Braz, você está querendo falar alguma coisa? E se eu doar ectoplasma sem saber, será que meu anjo da guarda não está sabendo? Isso aí é meu. Eu acredito que sem saber, Eduardo, você pode até doar sem saber, mas você quis fazer essa doação. Ou pelo menos os espíritos que te assessoram, de uma certa forma, te imbuíram, sinalizaram que deveria ser aquilo. Em você não querendo, acho que essa doação não se processa. Ela pode ser processada para o bem e para o ruim. Esse lógico que está o Braz, né, Eduardo? Creio que os espíritos veem o que acontece, pois somos transparentes a eles, não? Justamente, Zani, são tão transparentes porque do próprio espírito, naturalmente que isso do espírito, um espírito inferior ao meu espírito não vê e não ouve, mas o espírito do meu nível acima, ele ouve inclusive o meu pensamento. Ele sente, ele vê a minha vibração. Então passaremos agora, né, meus irmãos, eu pergunto, alguém gostaria, antes de eu chamar o nosso irmão para fazer, nosso irmão Sidchar, que ele vai fazer a nossa prece final, alguém gostaria de fazer alguma consideração antes, fazer alguma colocação dentro dos nossos estudos? Muito bem, Isis, muito bem, eu descerei, com prazer. É com você, Braz, e posteriormente o Sidchar que assume. Muita paz, muita luz, um abraço sincero em vossos corações, um beijo em vossos corações. Até sexta-feira com nossa amiga e irmã fraterna,
Eu gosto sempre de chamar de eterna, né? Fraterna, mas fraterna é eterna, né? O seu espírito é eterno. Falando-nos sobre feliz. Seja feliz você também. Boa tarde, vocês estão me ouvindo? Eu queria só colaborar um pouco com o estudo sobre essa energia. Foi o seguinte. Falei, quanto tempo que leva para você recobrir ela? Ele falou, meia hora. E eu fui gravei aqui. A outra coisa importante que muitas pessoas não sabem é que nós podemos, aquele momento que a gente sente uma fraqueza no corpo, nós podemos encostar debaixo de uma grande árvore, mentalizar a energia dela passando para o seu corpo. Faz isso para vocês verem. Poucos minutos vocês saem dali tão reconfortados. Pouca gente sabe disso. Eu faço isso também. Aprendi com um parapsicólogo. E também aprendi com o famoso livro que o Cides conhece, que é o Profecia Celestina. É muito importante. E também eu estava lembrando que as crianças são a maior vítima de fuga de energia, que no sertão goiano a gente chamava de quebranto. Ali as pobres mães não sabiam que elas podiam passar a energia do seu corpo para o filhinho. Se ela soubesse endereçar o pensamento, ela mesma poderia passar. Muitas mães sabiam. Muitas vezes um médico, ele é tão carregado de energia, não vai levar a mão num bebê para analisar, ele já taca a energia inconscientemente, ele taca a energia para dentro daquela criança. E ela pode refazer. Essa imigração migração e imigração de energia no nosso cotidiano, ela é uma constante. Um abraço. Passando aí para quem for da palavra aí. Olá pessoal, tem som? Resposta, tem som? Som ok, obrigado. Aos meus amigos da sala, eu tenho alguns questionamentos e algumas reclamações a fazer. Geralmente eu estou na sala dos ateus, estou na sala das religiões em debates, coisa, e me sinto meio sozinho lá com a falta de espíritas. É porque existem outras salas, muitas salas espíritas, é claro, a gente compreende. Mas e eu estou lá batalhando, fazendo meu papel, né? Mas não é fácil convencer aqueles pessoal da Assembleia de Deus e o pessoal e os ateus e tal. Se bem que eu acho que os ateus é bem melhor de conversar, porque parece-me que tem mais cultura e uma série de coisas, e são mais racionais e tal e tal. Mas eu tenho perguntas assim para os irmãos que fizeram essa exposição até o momento. Por exemplo, por que um Chico Xavier, ou um Clóvis Nunes, ou um Divaldo, bom, muitos médios extensivos pelo mundo, por que não chama esses caras da psicologia, ou esses cientistas, como queiram dizer? E prove a coisa. Eu estou cansado já de querer provar para ateu, de querer provar para pastor, estou cansando. E eu tive pensando o porquê disso. E a conclusão que eu cheguei é que nós temos que chegar eu chego, por exemplo, a Kardec, ao Espiritismo pela lógica, não por fenômenos. Mas seria uma maneira de acabar de vez com esses negócios, com esse negócio que tem que provar, e não é fácil, né? Então, sei lá, alguém me diz uma coisa, por que faz, ou por que não faz, e tal, né? Por que provar para eles? Porque se provar para eles, eu acho que vai ser uma ajuda para eles. E não é só para eles, para o mundo e para nós mesmos espíritas. É como eu disse, Kardec para mim tem lógica.
caderno, para mim, o que me leva aos estudos de Kardec são as lógicas das coisas. Mas, para nós também, se houvesse uma materialização ou alguma coisa, também nos deixaria mais convicto. Porque não é que por sermos espíritos quer dizer que não temos dúvida. Eu sou, por exemplo, eu gosto das palavras de Gandhi, a verdade é a eterna procura. Eu sou procurador, sou um buscador, gosto mesmo, mas, então um convite, quando entrar naquela sala, ver se não me deixa meio sozinho, porque os caras dão pau na gente, não pensa que é moleza. Então, aí sozinho, querer provar em 8 minutos, 10 minutos, provar uma ectoplasmia, uma coisa e tal. E outra coisa, a ectoplasmia é Charles Richer, Ernesto Bozan, Camille Flammarion, provaram ou não provaram. Tem fotos do espírito Cat King, Eusapia Paladino, não sei o que. Só que os caras não aceitam isso como prova. A foto qualquer um faz, qualquer um. Então fica difícil, gente. Eu penso que está na hora, né, de dar um basta, deixar a gente mais cômodo. Está aqui, existe, papai. Estamos esperando aí pela transcomunicação, né? Porque o Clóvis Nunes não reúne uma play aí de cientistas, olha, está aqui. Como fez o Divaldo Pereira Franco na França, lá. Como é que é o nome? Escatologia, lá de trás para frente, psicografou e tal. Sei lá, entende? Nada contra as religiões, eu defendo a minha, mas a gente também quer conversar com as pessoas e só com um argumento e coisa não é fácil. Então, se tivesse um estudo sério, não que os espíritas não sejam sérios, mas nós espíritas dizendo que existe é diferente, mas um parapsicólogo ou uma associação dessas dando o aval, fica bem melhor, né? Entenderam meu ponto de vista? Não estou a fim de ter que convencer essa gente, não é fácil. Tento convencer pela lógica, mas não é fácil. Obrigado, pessoal. Vamos para frente. Boa tarde, meus irmãos, boa tarde, irmãs, boa tarde, amigos. É muito gostoso vivenciarmos momentos como esses que nos proporciona essas salas do Pautalk, onde encurtamos as distâncias. Meu grande amigo Wagner, onde é que está o Nando Floripa? Está lá embaixo. É muito interessante isso. E eu gosto muito. Dom Braz, boa tarde, meu irmão. Estou em dívida com você. Eu acho que uma das coisas mais interessantes disso tudo é a coragem das pessoas que se apresentam para passar o que sente. Não é nem o que sabe. Porque o grande filósofo dizia, só sei que nada sei. E isto serve para nós. E é com os acertos que nós levamos o conhecimento para quem dele precisa, e com os erros, que não são poucos, que nós fazemos com que as pessoas se pronunciem e faça com que nós pensemos e troquemos a nossa visão. Então, todos estamos certos, porque estamos no caminho. Ao amigo que falou que estava sozinho, ele é preciso que ele entenda que ninguém, mas ninguém nunca está a sós. Porque mesmo quando você esteja isolado no local distante e esmo, você está ligado ao universo, do qual você é parte integrante.
Sendo assim, o que disse Paulo de Tarso, que está cercado por uma nuvem de testemunha, o que disseram os Espíritos, que nós estamos sempre cercados por eles e que muitas vezes nos direciona. Amigo Décio, me permita. O companheiro perguntou a respeito de Jesus ser médium de Deus. Não existe outro ser supremo. Então todos nós somos medianeiros do Senhor. As imperfeições nossas faz com que não sejamos ainda capacitados a receber as grandes orientações. Por isso ficamos ainda nas brincadeiras, nas batidas, nessa fenomenologia grosseira para chamar a atenção daqueles que ainda estão necessitando disso. Depois, nós deixamos a critério daqueles outros companheiros e assim nós vamos seguindo caminhos superiores a serviço sempre do Senhor. Todos somos médios por sermos intermediários entre o Senhor e o nosso próximo. No restante, eu não tenho o que dizer, apenas agradecer a Deus por Ele ter me colocado diante de tantas pessoas amigas, cultas e generosas, que me dão muito mais do que eu mereço e do que eu entendo. E é desta forma, Décio e meus companheiros de sala, que eu solicito a cada um que busquem nesse instante, assim como na cadeira ou no divã de um psicólogo, relaxarem. Começarem a absorver mais e mais quantidade deste éter que nos envolve e que nos dá vida. Respiremos. Aprendamos a trazer o ar preenchendo os pulmões, levá-lo até a barriga e depois gradativamente soltá-lo. A manter uma respiração controladíssima e o cérebro totalmente oxigenado. Aprendamos que o astro chamado Sol todos os dias derrama sobre a Terra a alimentação para os dois elementos que constituem o universo. O alimento para o espírito e para a matéria. Elementos esses que nós precisamos entendê-los para confirmar o que Jesus nos disse: sois deuses. Aprendamos a reconhecer nos antigos a sabedoria que haveria de progredir, evoluir e deixar-nos hoje quase com o domínio total dos mistérios do universo. Aprendamos com os espíritos que nos dizem que o melhor meio de comunicação, ou o meio de comunicação dele, é a mente que cria.
E é assim que nesse estado em que nos encontramos agora, de relax, de respiração profunda, procuremos absorver através das nossas células, iniciando pela planta dos pés, mentalmente sentirmos o calor da luz solar que nos aquece, fazendo com que essa energia comece a passear pelo nosso corpo físico. Mentalmente, façamos com que ela suba gradativamente pelos tornozelos, pernas, coxas, ventre, peito, garganta, ouvidos, olhos, chegando ao topo da cabeça. Logicamente, estamos energizando os nossos pontos, os nossos chakras. Depois de sentir esta forte energia abalando todo o nosso ser, respiremos e busquemos agora a branda luz que emana da lua, que faz com que nós sonhemos, que faz com que tenhamos os corações apaixonados, que sintamos a saudade de algo que não entendemos ainda. E que esta luz caindo sobre nós, a penetrar pelo topo da cabeça, no chakra coronário, aonde se encontra ainda a forte energia solar. E com a brandura de uma mãe, de uma esposa, de uma namorada, como a água fria sobre a fervura, ela comece a fazer com que aquela energia quente, aquele calor imenso, abrande e comece a se acalmar, a retornar para o seio da terra, enquanto que essa energia lunar abranda o nosso ser, alimentando de uma luz superior. Ao sentirmos nega, lembremos-nos de algo que satisfaça o nosso eu interno. A visão de uma mata, de um rio que corre, de uma lágrima que escorre, do mar, as ondas a marulhar, e nos entreguemos ao Senhor para dizer: Senhor, aqui estamos, rogando a Ti que nos autorize a manipular essas energias em nosso próprio benefício e para beneficiar o nosso próximo quando for necessário. Senhor amado, Te sentimos neste ambiente que nos encontramos mentalmente agora. Nos sentimos cheios da Tua luz e do Teu amor, trazidos pela compreensão do entendimento das energias que compõem o universo e
dos quais nos servimos para a alimentação do nosso espírito. Que essas energias transformadas através do teu amor que estamos seguindo ao penetrar os corações endurecidos e trazer a paz, a alimentação e a medicação para aqueles para quem viestes, Senhor. Porque dissestes que não viestes para os sãos. E é aqueles outros. Envolvemos nesta vibração amorosa e rogamos que ela permaneça entre nós, que assim seja para sempre. Obrigado a vocês. Assim seja. Muito obrigado, meu irmão. Muita luz, muita paz. E novamente a gente pede que essa doce e serena paz nos envolva hoje e durante essa semana. As pessoas que colocaram uma água para fluidificar, tome-a com fé. Se não pôs, não tem problema. Pegue a água agora, mentaliza por 15, 10 segundos, 10 a 15 segundos, as palavras do irmão, que temos certeza que a espiritualidade irá fluidificá-la, modificá-la molecularmente e tornar um remédio para debelar as suas ou as nossas mazelas espirituais e orgânicas. Assim sendo, meus irmãos, eu vos abraço, com um abraço de 2 ou mais voltas, dando-lhes um beijo em vossos corações e convidando para estar no próximo estudo. A nossa irmã fraterna falará-nos sobre felicidade e como precisamos ser felizes. É possível ser feliz nessa vida? A felicidade é da terra? Aqui ou no outro orbe poderemos ser mais ou menos felizes? Isso e muito mais a nossa irmã falará para nós na próxima sexta-feira. Luz e paz. Eu vou colocar Leonardelli, eu não tô sabendo, eu não fiquei sabendo o que você perguntou, meu amigo, mas eu gostaria que você me deixasse no PVT, nós vamos responder sim. Você, no próximo estudo, você nos perdoa, eu não vi, nem eu e nem o Sid Shark vimos ou alguma das arrobas, mas um beijo no centro do coração. Eu vou pôr uma música. Não fique magoado, nós vamos te responder. Você vai pôr no meu PVT, que nós vamos te responder no próximo estudo. Eduardo, nós falaremos sobre a ectoplasmia, mais especificamente o que você perguntou, meu amigo. No próximo estudo falaremos. Vou colocar essa música e nós vamos saindo gradualmente. Muita paz e luz. Eu não tenho nada pra dizer. Você parece num momento até saber tudo que eu estou sentindo. E veja através dos olhos meus a emoção que sinto em estar aqui. Quero estar assim pra sempre. Amigos para sempre é o que nós iremos ser. Na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer. Amigos para sempre. Amigos para sempre é o que nós iremos ser. Na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer. Amigos para sempre. Você pode estar longe, longe sim, mas por te amar sinto que está perto de mim. Quero estar assim pra sempre. Não importa o tempo aonde for, eu vou levar comigo sempre o seu amor.
sentir o seu calor pra sempre. Amigos para sempre é o que nós iremos ser, na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer, amigos para sempre. Amigos para sempre é o que nós iremos ser, na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer, amigos para sempre. Amigos para sempre. Amigos para sempre. Amigos para sempre. Eu não tenho nada pra dizer. Você parece num momento até saber tudo que eu estou sentindo. E veja através dos olhos meus a emoção que sinto em estar aqui. Quero estar assim pra sempre. Amigos para sempre é o que nós iremos ser, na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer, amigos para sempre. Amigos para sempre é o que nós iremos ser, na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer, amigos para sempre. Você pode estar longe, longe sim, mas por te amar sinto que está perto de mim. Quero estar assim pra sempre. Não importa o tempo aonde for, eu vou levar comigo sempre o seu amor, sentir o seu calor pra sempre. Amigos para sempre é o que nós iremos ser, na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer, amigos para sempre. Amigos para sempre é o que nós iremos ser, na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer, amigos para sempre. Amigos